E a gente volta a falar sobre o maior desastre ambiental da história do Brasil. O rompimento da barragem de Fundão em Mariana, que completa 9 anos hoje. Naquele 5 de novembro de 2015, começava a se formar um rastro de destruição que ainda persiste. A reportagem especial é do Luiz Casoni. Um lugar irreconhecível que mais parece uma cidade fantasma. O cenário de hoje pouco lembra o antigo povoado de Bento Rodrigues. Casas em ruínas, deterioradas e abandonadas. O silêncio revela a solidão do distrito que ficou no passado. Um local deserto. Há 9 anos, uma imagem bastante emblemática da tragédia foi registrada nesta casa. Um carro ficou pendurado bem ali em cima. O detalhe é que o veículo nem era do próprio morador. O automóvel foi arrastado até aqui por mais de 600 metros pela lama de rejeitos. Seu Zezinho, como é conhecido, era um dos moradores mais antigos de Bento Rodrigues. Ele viveu no distrito por mais de 4 décadas. Fomos até o local onde ficava a casa dele. A única coisa que restou foram estas vigas de concreto do muro do imóvel. Mais nada, né, seu Zezinho? Não, é o que vocês estão vendo aí. Da minha casa só tem isso aqui, que era a divisa. O restante não tem nada. Daqui para cá era a casa do seu vizinho? É, meu Ademir. E eu tomava conta para ele, que ele não morava aqui e só vinha para cá dia de sábado e domingo. Neste terreno ficava a casa de Mônica. Não restou nenhuma parede erguida para contar história. A vida dela nunca mais foi a mesma. A minha vida ela mudou por completo. Hoje eu vivo em luta pela justiça, em luta pela reparação. Mauro é outro morador de Bento Rodrigues que teve a casa varrida pela lama. As lembranças do fatídico dia ainda estão vivas na memória. Recebi a notícia através de um amigo que trabalha dentro da Samarco e ele falou que a barragem tinha rompido. Começou a descer carro de polícia, carro de bombeiro, guarda municipal. E o pessoal começou a me ligar, as pessoas que moram aqui em Mariana, que são de Bento. Minha irmã, outros amigos, perguntando o que estava acontecendo, se eu sabia de alguma coisa. Eu falei, a melhor maneira de saber o que está acontecendo é ir para lá. E aí me desloquei para lá. Quando chegamos lá, eu, minha irmã, meu pai, minha sobrinha, foi que desespero. Naquele 5 de novembro de 2015, a comunidade de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, foi devastada após o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco. Um tsunami com 45 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério percorreu um trajeto desde a região central de Minas Gerais até o litoral do Espírito Santo. Foram mais de 660 quilômetros até o mar. 19 pessoas morreram e o Rio Doce foi contaminado. O lamaçal devastou quase 32 mil quilômetros quadrados e atingiu 49 cidades, direta e indiretamente. A tragédia é considerada o maior desastre ambiental da história do Brasil. Mauro diz que desde o rompimento da barragem, 71 atingidos morreram sem receber nenhum tipo de reparação. Muitos deles tiveram um processo de morte acelerado devido à angústia ou desespero de estar aguardando e as coisas não se resolverem. Em março de 2016, foi criada a Fundação Renova, entidade que representa as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton para o desenvolvimento de projetos de reparação aos atingidos. A Renova destinou mais de 38 bilhões de reais para ações de reparação e compensação em 447 mil acordos. Uma delas é a construção dos reassentamentos, como o novo Bento Rodrigues. As obras começaram em 2018. O local fica a 10 quilômetros do povoado devastado pela onda de rejeitos de minério. Dos 246 imóveis previstos, 210 estão com as obras finalizadas, incluindo escola, estações de tratamento de água e esgoto, centro de saúde e posto de serviços. Nós estamos entrando agora na casa do seu Zezinho. O imóvel foi construído pela Fundação Renova e entregue há 1 ano. O problema é que, apesar do pouco tempo desde a construção, a moradia já apresenta falhas estruturais. Seu Zezinho, qual é o principal problema? O principal problema aqui é a infiltração. Onde que a gente tem aqui? Em qual cômodo?
Todos os cômodos da infiltração, principalmente a lateral. Aí vocês estão vendo aí no chão, né? Embaixo, a infiltração. Agora a gente está entrando em um dos quartos. Do quarto. Bom, aqui na parede a gente já Esse é meu quarto suíte. Aí muita infiltração. a infiltração é a casa toda aqui embaixo. Insatisfeitas com as indenizações e a lentidão da justiça brasileira, mais de 200 mil vítimas do desastre entraram com uma ação contra a multinacional BHP Billiton em 2018 na Inglaterra. No dia 21 de outubro deste ano, a justiça inglesa começou a julgar o caso. A acusação tenta provar que a mineradora, com sede na Inglaterra, sabia dos riscos de segurança e tinha como impedir o rompimento da barragem. Se condenada, a BHP poderá ter que pagar 230 bilhões de reais em indenizações. A corte inglesa levará meses para analisar o processo. Uma decisão só deve ser anunciada no ano que vem. No dia 25 de outubro, uma outra novidade. Foi assinado o novo Acordo de Mariana. Serão liberados 132 bilhões de reais para a reparação, atendimento às famílias das vítimas e comunidades atingidas. Cerca de 60% dos recursos serão destinados a Minas Gerais. O Estado vai receber mais de 81 bilhões de reais. Estamos aqui hoje corrigindo um erro histórico que foi, acho que bem intencionado, mas que não deu resultado à Fundação Renova. A partir de agora, sim, as obras vão acontecer, as pessoas vão ver que as suas vidas estarão melhorando. Para nós, do Movimento Atingidos por Barragens, o acordo da repactuação, ele tem avanços da luta dos atingidos, frutos da luta dos atingidos, mas também tem grandes problemas, né? Como, por exemplo, a não participação dos atingidos e atingidas nas mesas de negociação desse acordo. E também em relação ao ponto das indenizações individuais, que são valores muito baixos, de R$35 mil, e que prevêem aí a quitação final, né? As pessoas que pegarem esse valor dos R$35 mil, que receberem esse valor, vão ter que abrir mão de outras possíveis indenizações individuais, inclusive no exterior. Ana Carolina é coordenadora de uma assessoria técnica independente que atua em Mariana para auxiliar os atingidos e garantir que os direitos das vítimas sejam cumpridos. Existem políticas públicas que precisam ainda ser construídas, implementadas, executadas, fiscalizadas, para que algo dessa repactuação realmente chegue como benefício para a sociedade, para as pessoas que sofreram, para as pessoas que seguem prejudicadas, lutando por essa reparação dos seus danos. Então, eu não consigo ver coisa boa para o futuro. Vou sobrevivendo, contando os anos, contando quantos anos mais falta para ter a vida de volta, né? Como contar o tempo perdido. A gente custa falar, né, de tristeza, que isso dói, mas dói e dói demais. Então, que um lugar que você tinha no coração, um paraíso que nós morava, para hoje viver da maneira que a gente está vivendo. A Renova informou que a manutenção nos imóveis pode ser relatada direto no Centro de Atendimento ao Morador. A BHP Brasil disse que está trabalhando para finalizar um processo de compensação e reparação justo e abrangente. A Vale destacou que vai seguir apoiando a execução do acordo definitivo, anunciado no dia 25 de outubro. E a Samarco reforçou que o acordo de repactuação estabelece as bases definitivas para as ações de reparação e compensação, tá, gente? E a nossa cobertura sobre essa tragédia aí continua lá na internet. O portal R7 traz uma reportagem multimídia especial, retratando os bastidores da história e também detalhes dessa nova realidade das vítimas. Então, tem textos, vídeos, fotos e também tem o podcast. Lá o internauta conhece um pouco mais da realidade de quem teve a vida mudada de um segundo para o outro e não conseguiu voltar para casa. Então, para acessar o conteúdo, é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela ou acessar r7.com/mg.